Sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, no final de novembro do ano passado, o Ministério da Saúde atualizou a lista oficial de doenças relacionadas ao trabalho, com um acréscimo de 165 novas patologias potencialmente causadas por atividades profissionais. Essa lista ela foi atualizada depois de muitos anos, né? Ela foi criada lá em 99 e essa relação ainda não tinha acontecido, né? Essa atualização. E aí a gente convidou a doutora Márcia Bandini, que é professora médica da área da saúde do trabalho da Unicamp, para nos ajudar a trazer também mais esclarecimentos sobre esse tema, que parece ser cada vez mais fundamental no ambiente corporativo, né? Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Sandra, André, ouvintes da CBN. Vamos lá. Como é que os pesquisadores eles estão avaliando, né, essa lista oficial das doenças geradas pelo trabalho, relacionando aí algumas das características também de sintomas mentais, né, ou de transtornos mentais associados à atividade laboral? Bom, talvez eu seja um pouco suspeita para falar disso, Sandra, porque eu participei ativamente do grupo que fez a atualização da lista. Foi um trabalho que levou quase 3 anos, entre 2018 a 2020. Uma lista que foi publicada, depois revogada, e ela vem sendo republicada em 2023. Então, talvez, assim, meu lugar de fala seja de quem esteve profundamente envolvida nesse processo todo. Melhor ainda. Mas, melhor ainda. Mas a gente vê de maneira muito positiva, ao mesmo tempo que é desafiadora. Porque a primeira lista de doenças relacionadas ao trabalho, publicada pelo Ministério da Saúde, data de 1999. Então, se a gente pensar em 2023, são mais de 20 anos até que se faça uma atualização. Então, essa atualização ela vem com muitas inovações e avanços. E, na perspectiva da saúde mental, eu diria que o grande avanço foi o reconhecimento dos chamados fatores psicossociais que podem estar presentes no ambiente de trabalho e, portanto, uma extensão ou uma expansão dos potenciais transtornos mentais que podem ser relacionados ao trabalho, embora muitas vezes possam ser também transtornos mentais comuns. Que fatores são esses, né, para o nosso ouvinte entender esses fatores psicossociais, traduzindo melhor? Então, traduzindo melhor, assim, a gente chama a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, então isso é um padrão internacional, que esses fatores são condições que definem a interação entre o ambiente, o conteúdo, as condições de trabalho com os próprios trabalhadores, com vistas a atender as demandas de trabalho. Então, vou tentar categorizar aqui e dar alguns exemplos para os nossos ouvintes. Então, questões da gestão organizacional, o contexto da organização do trabalho, que vão passar por tecnologia, comunicação, a oferta de recursos para a realização das tarefas, as próprias características das relações sociais, então, as relações interpessoais importam muito, o conteúdo das tarefas, né? Então, se eu faço um planejamento adequado ou não daquele trabalho, as próprias condições do ambiente de trabalho, um ambiente ruidoso, um ambiente que provoca muito estresse, por exemplo, a interação entre a pessoa e a tarefa, as jornadas de trabalho, e aqui vale lembrar que as jornadas têm se tornado cada vez mais extensas nesse trabalho contemporâneo, e isso, de fato, não faz bem à saúde mental. As situações de violência e assédio moral ou sexual no trabalho, discriminação, situações de trabalho com muito risco, né? Por exemplo, risco de morte, e até mesmo situações do desemprego ou ameaça do desemprego. Quer dizer, são exemplos de fatores que podem afetar a nossa saúde mental. E aí é claro que o empregador deve estar atento a esse comportamento, e isso, imagino que deva ser analisado desde uma entrevista de emprego, né?
Desde uma entrevista de emprego, e talvez eu vá até um passinho antes, sabe, Sandra? Porque quando a gente abre uma vaga, por exemplo, em uma empresa, a gente precisa ter a clareza de que pessoa a gente está procurando, para qual atividade, quer dizer, para a execução de quais tarefas, e principalmente quais são as condições que eu, por exemplo, como empregador, ofereço para que aquela tarefa seja realizada. Claro que eu vou dar aqui um exemplo extremo, né? Mas imagine que eu peça a você ou ao André que em 24 horas me organizem um relatório estatístico com os adoecimentos ou as queixas de transtornos mentais da CBN, por exemplo. Aí eu não dou acesso a nenhuma informação, eu não dou a vocês um computador para trabalhar, quer dizer, eu faço um pedido, mas eu não ofereço condições. Então, é claro que isso vai gerar em vocês um nível de estresse muito grande, porque vocês querem atender aquela tarefa, mas não têm condições de. De novo, ouvintes, esse é um exemplo extremo, mas só para ilustrar que desde o planejamento de uma posição, é preciso que a gente pense nessa questão da demanda da tarefa e das condições para a sua realização. E aí, naturalmente, no processo seletivo, na chegada, né, na adaptação dessa pessoa àquela nova organização, e principalmente treinamentos e condições que a gente vai dar para que esse trabalho seja exercido, a gente chama assim, de uma maneira digna. Doutora Márcia, boa tarde, é o André aqui. Oi, André. A senhora falando isso, né? Eu estava me lembrando da época em que as pessoas saíam do trabalho e aí o chefe, no caso, só conseguia falar com ela no momento em que ela chegasse em casa, por causa do telefone fixo, né? E era assim a comunicação. Né? Hoje em dia nós temos os celulares e mais rápido que o celular temos o WhatsApp, né? É meio que estranho falar, mas às vezes você não atende, mas vê, né? Visualiza a mensagem e conversa, né? Mesmo às vezes no trânsito, o que não é muito interessante. Esse papel do celular nessas últimas décadas, né? Ele foi primordial para avanço com relação ao número de doenças relacionadas ao trabalho? Olha, para ser bem justo, André, e primeiro, sim, quero agradecer, porque eu acho que você coloca um exemplo que é muito atual e muito relevante. Mas, para ser bem justo, a gente não pode colocar toda a conta no tal do celular, né? Eu vou ampliar isso e dizer que hoje a gente discute as tais das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, você citou o WhatsApp, mas a gente está falando de gestão ou controles de processos que podem vir através de aplicativos, a questão do acesso 24 horas, 7 dias por semana, dos e-mails ou de mensagens da equipe, e por aí vai, né? Então, o que a gente vê em situações como essa? Aquilo que você cita lá no passado, que eu conseguia saber, às 5 horas ou 6 horas da tarde, meu expediente encerrava, e aí eu ia me dedicar à família, ao cachorrinho, à ginástica, coisas que eram da minha vida pessoal. Com o avanço dessas tecnologias digitais, houve um borramento desses limites. Então, de fato, as pessoas hoje, e tanto as pessoas, né, que trabalham, os empregadores, existe um borramento e uma dificuldade muito grande de entender onde é que estão esses limites. E isso é um fator adoecedor. Nós precisamos de pausas de recuperação física e mental, quer dizer, eu preciso encerrar o meu expediente em um determinado horário, eu preciso me dedicar a uma leitura que me faça bem, a uma atividade física, a curtir a minha família, a fazer o jantar, a passear no quarteirão com o cachorro. Quando eu estou fazendo tudo isso, mas interrompida pelo trabalho, eu não tenho mais esse limite. E aí, isso faz com que, eu já mencionei que as jornadas estão cada vez mais extensas, né? Então, o que acontece também? Além de extensas, as jornadas estão mais intensas e mais densas. Então, as pessoas não param para se recuperar mentalmente. Isso vai gerando uma fadiga, um estresse, até que muitas vezes a gente chega num limite, como, por exemplo, o do burnout, né? Que talvez seja um assunto bem quente atualmente. O fato é que, só para fechar essa linha de raciocínio, alguns países, dos quais eu destacaria a França, já discutem hoje regulamentos legais para que a gente tenha, por exemplo, o que é chamado do direito de desconectar. Quer dizer, não é porque eu trabalho, por exemplo, para você, André,
que eu preciso estar à sua disposição 24 horas por 7. Uhum. E isso, né, você disse aí, tem alguns países que já trazem esse limitador, que tem muito a ver com legislação. A gente percebe que a comunicação está mudando, assim como a legislação precisa se adequar, né, a isso, ainda mais nas relações de trabalho, né? Tem ainda quem acredite que quando contrata um funcionário, já avisa ele, você vai estar submetido à pressão, a cobranças, e também o ponto de vista de que a geração mais nova não sabe lidar também com essas cobranças, com essas imposições. Isso também é analisado? Isso é bem interessante esse seu exemplo, Sandra, porque nos faz refletir até que ponto as novas gerações estão mais certas do que as antigas. Você vê que essa geração que tem menos de 25 anos, por exemplo, eles não necessariamente almejam entrar numa determinada organização, entrar numa determinada empresa, ficar lá durante praticamente toda a vida e alçar uma carreira, né, de uma maneira linear. A questão de ter qualidade de vida, ter tempo para viver, né, e aí eu destaco viver, porque trabalhar não é viver, né? Embora o trabalho tenha muito de significado nas nossas relações sociais, isso tem se apresentado como um grande diferencial geracional, ou seja, gerações mais antigas aceitam mais pacificamente essas imposições de dedicação de horas, inclusive para além dos expedientes, o que no nosso entendimento como pesquisadores é um equívoco, e as gerações mais novas já desafiam mais isso. Então, não é uma questão simples, não é o certo e o errado de uma maneira tão dicotômica, mas eu tendo a acreditar pelos nossos estudos de que essa exigência ou essa defesa pelo direito a viver além do trabalho é mais saudável. E de que forma também, assim, imaginando, né, no ambiente aí de trabalhos, a gente percebe quando alguém não está bem, né? Às vezes ela se manifesta verbalmente, né, mas ou do comportamento, né? A responsabilidade, não só do patrão, mas daqueles que estão no entorno, né, dos colegas, para poder, de alguma forma, ajudar. Aí eu acho que você traz duas questões que são muito importantes para a gente refletir aqui. A primeira é a questão do estigma. Os transtornos mentais, o sofrimento, o adoecimento mental, ele ainda é muito carreado de um estigma social, como se ao dizer que eu não estou bem, eu estivesse me revelando para aquele coletivo no trabalho de que eu sou mais fraca. E isso é um grande equívoco, né? E é por isso que, por conta desse estigma, muitas vezes as pessoas tendem a não pedir ajuda ou tendem a disfarçar os seus sintomas ou o seu sofrimento. E do outro lado, a gente vem numa toada, acho que pelo menos nos últimos 20 anos, de uma certa individualização no trabalho, né? Então, por exemplo, os bônus, que eles são mais para o indivíduo do que para as equipes, as premiações por desempenho, isso acaba gerando uma situação de competição entre pessoas dentro de uma mesma equipe, em contraponto a um comportamento que, algumas décadas atrás, era um comportamento mais de solidariedade. Então, juntando as coisas, se de um lado eu tenho um estigma social, né, que tende, inclusive, a individualizar o transtorno mental como sendo um problema da pessoa e não um problema da organização, e do outro lado eu tenho uma fratura, uma fissura dessas relações de solidariedade, então, juntando as duas coisas, a gente potencializa os riscos de sofrimento, de adoecimento. O que a gente tem discutido são caminhos para que a gente possa quebrar isso, né? Para que as pessoas possam se sentir como parte de uma equipe e que essa equipe seja mais acolhedora e potencializadora da saúde e não da doença. E temos muito a aprender. Espero ter mais oportunidades também, Márcia, para que a gente continue essa discussão, que foi só mesmo aqui uma provocação, né, para os nossos ouvintes.
temos aí pessoas nessa condição, é só para começar, mas que possa ajudar de alguma forma nessa reflexão. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, André, e lembrando sempre que a universidade pública, especialmente a gente aqui da Unicamp, a gente está sempre à disposição para falar de saúde com os ouvintes da CBN. Até a próxima, então. Márcia. Márcia Bandini é professora médica da área da saúde do trabalho da Unicamp.